cheias de pedra, que são utilizadas para, de certa forma, suportar, garantir melhor esse ancoramento da base do talude, ao mesmo tempo funcionar como um grande dreno, né? Então a ideia era construir tudo isso aí com esse material, com esse gabião, não mexer lá no talude aqui que estava desmontando, ou seja, não fazer nenhum tipo de reafeiçoamento nisso, consertar todo o sistema de drenagem. Isso aqui são obras de canaletas grandes, são grandes obras de drenagem, né? E a gente pensando, não, mas a gente na verdade não quer obra aqui. Primeiro que o nosso projeto não tinha dinheiro para fazer essas obras. Na verdade, cada gabião desse praticamente era o custo do projeto inteiro, de revegetação que a gente tinha estimado na nossa cabeça. Então a gente foi buscando soluções alternativas que ao mesmo tempo a gente falou, não, vamos testar. Se não der certo, o máximo que vai acontecer é esse material cair e sedimentar aqui nessa praça, que é uma área enorme que não teria problemas. Bem, e aí nesse sentido, a gente continuou, né, o nosso diagnóstico, a nossa discussão técnica. Aqui, por exemplo, essas canaletas, vocês podem ver o tamanho dessas canaletas, o que é uma erosão, o que é uma enxurrada, né, quando concentrada é capaz de fazer, foi capaz de triturar esse grande sistema de drenagem aqui. Cada canaleta dessa precisava de uns 4 operários para poder mexer nisso. No início, a nossa ideia, não, vamos retirar esse material daqui. Isso aqui é um lixo que está aqui na área. Mas depois a gente viu a dificuldade que era mexer nisso, e a gente acabou criando uma outra solução que vocês vão ver mais à frente. Então a situação estava assim, isso aqui é a cabeceira do morro, né, o topo do morro, lá estão as antenas lá atrás. Todos esses sulcos aqui, essa concentração de água, tudo isso ia acabar, o grande ralo aqui dessa área, era exatamente essa bossoroca, que estava bastante ativa em função dessa concentração de enxurradas para dentro dela. Isso aqui é uma outra situação, continuando o morro, vocês vão ver que é uma área relativamente grande, são aproximadamente uns 8 hectares dessa área, né, onde a gente tinha diferentes processos acontecendo aí, né, pequenos bossorocamentos, erosão em sulco, erosão laminar na área como um todo, ou seja, todas as formas de processo erosivo estavam ocorrendo aí. E aí a gente começou no que a gente chamou de, primeiro, essa aplicação das práticas mecânicas, né? Mas não é uma mecanização que fosse, ao mesmo tempo, causar uma grande transformação na área, transformação na paisagem. Nossa ideia não era gastar muitas horas de mecanização, mas sim fazer uma aplicação mais cirúrgica, ou seja, fazer a mecanização somente nos pontos mais críticos, onde a gente acreditava que seria necessário fazer algum reafeiçoamento do talude ou alguma barreira através de terraceamento de bacias de captação. E aqui, então, vocês podem observar, né, algumas alternativas que a gente foi buscando em situações onde não era possível a gente construir um terraço, né, que terraço, na verdade, é um murundu de terra, e o colega já me deu um tempo apertado, então eu vou ter que acelerar, mas isso aqui, por exemplo, é uma alternativa a essa contenção da enxurrada, onde a gente aplicou pneus velhos e atrás a palha de grama para funcionar ali com uma retenção de água, ao mesmo tempo reter sedimentos nessa área aí. E aí, com o tempo, né, a área, a gente foi plantando as mudas, o material foi crescendo. Hoje em dia a gente não consegue mais ver essas barreiras aí. E a gente foi avançando. Na parte mais, vamos dizer assim, que já era o que a gente chamou de base aqui, a gente foi implantando uma espécie de cerca viva na área, as espécies foram crescendo, emendaram aqui com aquela área da barreira de pneus. Com o tempo, então, isso foi se desenvolvendo. Na parte de cima, ao mesmo tempo que foi iniciada uma sistematização, esse material era empurrado para as construções dos terraços. Naquelas canaletas, ao invés de a gente remover aquilo, a gente triturou esse material, enterramos ele ali mesmo, ele acabou funcionando como um dreno subsuperficial, né? O trator, então, foi formando esses murundus no terreno, que a gente chama de terraço, muito comum em áreas agrícolas. E a gente foi, então, nas áreas ao longo do talude como um todo, do barranco do talude como um todo, ao invés de fazer toda uma regularização com o trator, a gente foi construindo pequenas barreiras, por exemplo, que a gente chama de paliçadas de bambu. E aí, então, a gente, posteriormente, foi plantando também sobre esses terraços, né, um capim chamado capim vetiver, que é um capim indiano,
um capim bastante rústico também, bastante tolerante a diferentes ambientes. Esse capim é capaz de formar cordões vegetados, que também formam uma barreira aí ao fluxo superficial, às enxurradas, né? E com o tempo, então, essa é uma situação da área após, né, a formação dos terraços, o desenvolvimento dos cordões vegetados, e entre os terraços, então, a gente foi plantando esse coquetel de espécies arbóreas, principalmente da família das leguminosas, né? Por que isso, né? Porque essas espécies são capazes de se associarem aos chamados micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então elas se tornam autossuficientes nesse elemento. Um elemento que é um dos que mais dificulta o estabelecimento de uma planta numa área degradada. Alguém saberia me dizer o porquê disso? Por que o nitrogênio é o que mais limita, né, uma planta crescer numa área degradada? Alguém falou aí antes uma palavra que eu perguntei, o que faltava numa área degradada? Matéria orgânica, né? Então, se eu não tenho matéria orgânica, o nitrogênio no solo, a parte onde a planta vai buscar ele está muito ligado a esse compartimento orgânico do solo. Se eu não tenho matéria orgânica nesse solo mais, eu não tenho nitrogênio. Então, tem duas formas de colocar esse nitrogênio no sistema. Ou comprando adubo, que é caro, né? Vou lá aplicar adubo nitrogenado, ou então vou utilizar plantas eficientes que são capazes de fazer esse processo naturalmente, uma vez que na atmosfera a gente tem 78% de nitrogênio. Só que tem que estar numa forma que a planta não consegue comer, vamos dizer assim, não consegue absorver. Então ela tem que se associar a alguns micro-organismos. E a planta da chamada família das leguminosas tem uma associação, tem uma simbiose muito eficiente para isso. Então aí um detalhe, né, da contenção das enxurradas, né? O que antes a enxurrada causava estrago na área, agora ela acabava ela acabava favorecendo, essas práticas acabou favorecendo a retenção dessa água no sistema, e também uma outra grande dificuldade de uma planta crescer numa área degradada, além dos nutrientes, é a deficiência de água, porque essas áreas são compactadas, não tem retenção de água, não tem matéria orgânica que ajuda a reter essa água. Então, se eu consigo armazenar essa água no sistema, através dessas grandes bacias de captação, eu também começo a melhorar, né, a oportunidade para as plantas se desenvolverem. E aí, esse conjunto de práticas, então, no caso, a gente acabou integrando com as próprias obras de engenharia daqui do aeroporto, canaletas de drenagem que estavam boas. A gente limpou, tirou a terra, a erosão, enterrou ela, tirou o material dela, limpou e integrou ela, essas práticas de conservação, esses terraços e essas bacias de captação. Pegamos materiais, por exemplo, essas placas de concreto, que era um material descartado, aí, que não servia mais para mais nada em outra área. A gente utilizou ele para construir aqui uma escada dissipadora. A ideia nossa foi exatamente aproveitar todos os resíduos. Isso aqui, por exemplo, a para de grama aqui do aeroporto, né? O colega Fred colocou aqui para vocês, mas são toneladas de material que são cortados aqui diariamente. Esse material também tem que ser descartado adequadamente. Ele é levado para Gramacho. Na fase desse projeto aqui, a gente conseguiu gerir todo esse resíduo aqui dentro, né? E a ideia é exatamente no início, aplicar isso diretamente no terreno degradado como cobertura morta, e posteriormente a gente começou a fazer estudos de compostagem e vimos que esse material é capaz de gerar um excelente adubo. Inclusive, além da palha de grama, a gente pode também colocar junto ali os restos de preparos de comissarias, né, de restos de alimentos, né? Tudo isso pode ser, inclusive o lodo de esgoto também pode entrar nesse material, ou o lodo de esgoto também pode ser aplicado diretamente. Ou seja, e com isso a gente conseguiu produzir um excelente adubo. Aqui alguns detalhes, vou acelerar um pouquinho, porque meu tempo está meio apertado. Mas isso aqui são alguns detalhes, né, da fase inicial daquele talude totalmente erodido, da pós-aplicação das práticas mecânicas, da organização dessa bagunça que a enxurrada faz na área, né? A gente então entrou com plantio, né,
E aqui uma situação da área, uma visão da área no início, até um colega aqui que foi da equipe do projeto, né, que já faleceu, o colega Aroldo, ajudou muito nesse projeto aí. E a situação depois, né, onde aqui, por exemplo, está a Vossoroca, mas já ela um pouquinho de sistematização, com aplicação aqui de aparelho de grama, os cordões vegetados com vetiver na borda, os terraços e o coquetel de uma série de espécies, principalmente leguminosas e outras também pioneiras nativas aqui da região. E aí isso aqui são registros, né, da evolução das espécies, a situação antes, posteriormente, né, um ano depois, aqui idem, 2 anos depois. Como eu falei para vocês, algumas situações a gente optou por uma operação cirúrgica, que eu considero, né, em termos de mecanização. E aqui, no caso desse bossorocamento, a gente ali sim, por ter áreas que apresentavam um grande processo aqui de solapamento, né, de uma espécie de fluxo de água que sai aqui, que tem um nome aí em inglês chamado de piping, né, o pessoal da geografia estuda muito isso. Mas esse material aqui acaba que vai expulsando o solo e vai criando um ângulo negativo na borda da parede do barranco. Com o tempo, então, esse material acaba caindo e esse processo erosivo, então, vai avançando. Então, aqui sim, a gente fez alguns cortes já para facilitar o processo de revegetação. E aí, então, né, a evolução do trabalho, áreas que estavam totalmente expostas ao processo erosivo começaram a ganhar uma outra cobertura vegetal. E aí, então, essa é a situação que a gente conseguiu, né? Eu considero que isso aqui, hoje em dia, é um fragmento em recuperação. Não quer dizer que isso aqui se tornou numa Mata Atlântica parecida, né, com aquela que eu mostrei inicialmente na foto, esse fragmento, que acho que vai dar até para a gente ver ele também, né? Mas ele, hoje em dia, se alguma semente de algum outro bicho vier jogar um material aqui, agora ele tem muito mais condição de desenvolver, porque aqui eu tenho um conjunto de plantas que estão novamente incorporando material orgânico no sistema, estão incorporando nitrogênio, ou seja, estão garantindo uma condição melhor para a chamada sucessão vegetal. E aí, o que eles estão observando atualmente, né, em 2012, por exemplo, se vocês conseguem ver, algumas espécies estão secando aqui, né? Isso aqui são espécies leguminosas, algumas delas são pioneiras, né? A maioria delas são pioneiras, e elas têm um ciclo, em geral um ciclo aí de 10 anos, em média, em que elas têm a função de se estabelecer numa área inóspita, numa área degradada, e posteriormente elas acabam se fenecendo e acabam dando lugar para outras espécies mais exigentes. Então isso é um processo que a gente chama de sucessão. E aí a situação, né, da área, como um todo, isso aqui é uma imagem do Google, e que dá para a gente ir vendo essas transformações. Se eu contar para vocês que ali existia uma Vossoroca, provavelmente ninguém vai saber, porque hoje em dia a gente olha um morro que tem uma floresta, né, uma floresta em recuperação no meio. Isso aqui é uma outra situação, vou passar rapidamente, mas como eu falei para vocês, bem em frente ao Terminal 2, tem a chamada área que a gente denominou de Jazida do Itacolomi, porque isso tudo aqui é uma vila, chamada Vila do Itacolomi. Vocês podem ver aqui restos de obras, né? Isso aqui eram casas que existiam aqui, e essa área então foi rebaixada. Vocês podem ver, isso aqui é a superfície do terreno, né? Tem locais aqui que foi rebaixado a mais de 10 metros de profundidade, e esse material então foi utilizado no processo de construção civil. E o que a gente observou no início, né? A gente começou a observar que existiam vários restos de obras, tanto na borda da cava é esse grande buraco que a gente chama, né? E ao mesmo tempo denso, espalhado em várias áreas, né? E a gente começou um processo que a gente chama de alocação desses rejeitos. Porque se eu pegasse esse material, levasse ele para uma outra área, ou seja, eu ia acabar degradando uma outra área num processo que a gente chama de criação de um bota-fora, ou seja, tem que chegar num local e despejar aquele material ali.
esse bota fora acaba virando também uma outra área degradada. Então a gente falou, não, vamos manejar esse material aqui mesmo, uma vez que o próprio planejamento aqui do aeroporto é utilizar essa área como possível terceiro terminal de passageiros. Ou seja, isso está dentro do plano de expansão do aeroporto. Então essa área um dia pode ser totalmente transformada. Então aí a gente acabou decidindo de fazer uma simples alocação desse rejeito, né? Empurrando o material que estava na borda para a própria base aqui do talude, que ao mesmo tempo iria ajudar a melhorar a contenção desses taludes. Depois pegamos material terroso, material ali mesmo da cava, né? E cobrimos esses entulhos com terra, né? E ao mesmo tempo a máquina, quando ia operando no fundo da cava, ela foi regularizando a situação de drenagem para que essa água fosse para um ponto único da cava. Posteriormente, então, a gente foi abrindo as covas, como era uma área plana, foi possível fazer um processo de mecanização diferente lá do morro, do talude. Então isso aí foi feito com um perfurador de solo, né, essa abertura de... E como o colega falou, a gente também acabou identificando o lodo como sendo um material possível de ser utilizado nessa área, e aí a gente desenvolveu um estudo, uma pesquisa, para definir qual seria a melhor dose do lodo. Nesse fundo de cava, a gente na verdade estamos trabalhando num subsolo já com 10 metros, né? Apesar de ser um latossolo, um tipo de solo bastante profundo nessa área aí, a gente já estava lá embaixo, um sinalzinho do chamado horizonte C desse material, e a nossa ideia era, quanto é que eu posso colocar esse material aqui nesse fundo sem contaminar a água do lençol freático, sem contaminar o solo? Será que eu posso colocar 10 gramas, 1 quilo, 1 tonelada? Quanto é que eu posso pôr? Então a gente começou a fazer uma pesquisa, que foi fruto até da tese do colega aqui também, do Flávio, onde a gente testou diferentes doses de lodo, né? Fizemos essas parcelas em 2 espécies que teriam potencial para crescer nesses ambientes aí. E isso foi uma situação antes e depois que a gente teve que até abrir aqui o acesso melhor, que a área fechou, né? E a gente, posteriormente, acabou também avançando no sentido de medir, né, qual seria o estoque de carbono, que uma área que não tinha praticamente nada, era uma área degradada, que não tinha capacidade de sequestrar carbono, e após o estabelecimento de uma floresta principalmente ali de espécies leguminosas pioneiras, né, e com diferentes doses de lodo, qual seria a capacidade disso de armazenar carbono, né, tirar o carbono da atmosfera e fixar ele novamente em diferentes tecidos que a planta tem, troncos, raízes, folhas, etc. E a gente observou que essas plantas foram capazes de sequestrar toneladas de carbono, valores significativos nessa área que estava altamente impactada. E aí, uma imagem também do Google, né, não dá nem para ver mais a cava direito, mas essa cava, esse grande buraco aqui que virou na verdade uma área também em recuperação, né? E eu acho que eu falei demais, qualquer coisa estou à disposição aí. Muito obrigado.